Doutor Ciro Márcio, gente, é psiquiatra e eu acho que mais do que isso, é um grande entendedor da individualidade das pessoas. Eu acho que é um médico como poucos. Doutor Ciro sabe que eu sou sua fã desde sempre. E justamente por essa forma que você trabalha mente e corpo integrados. Porque se a gente tentar separar, não dá certo, né, meu amigo? Boa tarde. Quer dizer, bom dia, né? Não é boa tarde. Chegou Bom, em meio-dia algum lugar ainda, deve ser muito boa louca. tarde, né, Cátia? Já é boa tarde na Austrália, né? Deve ser Japão, já é boa noite. Você tá bem, Bom meu dia. amigo? Antes de qualquer coisa, olha, muito sucesso aí para você, para Obrigada, todo mundo. nós todos. A gente já tem certeza que vai ser sucesso, mas enfim, não custa um desejo a mais, É né, Cátia? verdade. Olha, a Datena fez aquela pergunta, Uhum. resumindo, a gente vê o quanto que as pessoas estão ansiosas e esperando a vacina chegar para que elas consigam olhar para frente de uma forma como elas não imaginavam lá atrás que a gente poderia estar vivendo hoje. Então, ter um pouco mais de esperança, voltar a ter a vida normal. Isso é um peso muito grande, você acha, doutor Ciro, para as pessoas hoje? Essa incerteza de como será o daqui a pouco e o amanhã, junto com essa solidão? Olha, primeiro, a capacidade do cérebro se adaptar é uma coisa extraordinária. Quando a gente vê, por exemplo, em algum lugar, um tetraplégico, vamos imaginar um paraplégico, um tetraplégico andando em cadeira de rodas, você imagina assim, meu, como é que esse cara conseguiu, né? Eu acho que eu tinha desistido. Olha, num primeiro momento, as pessoas que sofrem acidentes muito graves, como perder um membro, por exemplo, elas têm dificuldade de adaptação. Mas o nosso cérebro é tão bacana, é tão maravilhoso, que ele se adapta, né? Ele se adapta a essas novas circunstâncias. E assim, quando a gente mede o nível de felicidade dessas pessoas, se aproxima muito das outras pessoas, aspas, normais, ou seja, que não têm algum tipo de defeito. Nós vamos nos adaptar. Eu não tenho a menor dúvida, né, do que vem por aí. Então, assim, eu acho que vem vacina. Mais cedo ou mais tarde, essa vacina vai sair. Mas, se não tiver, nós vamos nos adaptar a isso. No primeiro momento, acho que nós estamos vivendo uma fase muito de negação. Sim, né? Essa negação, ela é muito conhecida de pacientes graves, né? A Elizabeth Kubler-Ross, que foi uma psiquiatra já falecida, ela descreveu, diante do câncer, quais são as fases que as pessoas passam quando ela tem aquela notícia, né? quando tem o diagnóstico. Oi? Quando tem o diagnóstico, né? Quando tem o diagnóstico, né? Então, assim, diante dessa notícia ruim, a primeira coisa que se faz é negar. Fala, não, isso não pode estar acontecendo, né? Então, até que chegue na última fase, que é uma aceitação, são algumas fases que passam também pela depressão. Então, a gente está observando essas fases na maioria das pessoas. Uma está na fase ainda da negação, algumas estão na fase da barganha, quer dizer, o que eu tenho que rezar, o que eu tenho que fazer para não ser acometido disso. Oi? Uma troca. Né? Uma barganha. E outras estão realmente numa fase depressiva, outras estão se perguntando, mas por que eu, né? Mas por que a gente, né? Essa fase de espanto, e outras já estão na última fase, que é a fase da aceitação. Bom, é o que temos e o que é que eu posso fazer a respeito. Ponto, né? Então, vai ter que chegar nisso. Então, tendo ou não vacina, se tiver vacina, resolveu. Se não tiver vacina, né? Olha, paciência, né? Eu vou ter que me adaptar a essa nova situação, né? Então, nós temos as pessoas estão assim em fases diferentes diante dessa realidade, que parte da negação, da troca, da barganha, o que eu posso fazer, da fase da revolta, né? Mas por que comigo, né? Por que com a gente? E até a fase da depressão, de uma grande tristeza, e a última fase, que é a fase da aceitação. Bom, a vida continua. É isso. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu estava até dando uma olhadinha enquanto o doutor Ciro falava, e algumas perguntas estão chegando aqui. E eu estou vendo muita gente falar aqui pelo WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Qual é o mesmo número, Danilo? Vamos lá. Vamos só lembrar? 999-04-8756.
Olha, Clarice, por exemplo, doutor Ciro, quem tem síndrome do pânico, e aí? Quem tem pânico, e aí? A gente vê que quem tem síndrome do pânico acaba superdimensionando muitas vezes também algumas situações, né? Até pela doença. Esse momento tem propiciado a muita gente que nem sabia que tinha esse diagnóstico a se perceber nessa angústia, nessa ansiedade descontrolada que vira o pânico? Uhum. Sem dúvida. Olha, todos nós temos no nosso organismo vários sistemas que detectam o que está acontecendo ao redor e respondem com isso, né? Dão uma sensação e respondem por isso. Vou dar um exemplo mais simples antes da gente chegar na ansiedade e no pânico. Tá. Temperatura, né? Temperatura. Eu entro num lugar que a temperatura está mais baixa, meu corpo detecta isso e gera uma sensação chamada frio, e eu ponho uma blusa. Ou eu entro num lugar que a temperatura está mais elevada, eu tenho uma sensação chamada calor e vou tomar água, tiro a blusa, né? Uhum. E eu tenho no corpo são várias regiões, na verdade, que a gente chama de sistema de resposta a ameaças. Então, esse sistema detecta qualquer tipo de ameaça. Por exemplo, eu estou andando numa rua meio escura, eu vejo lá uma figura tenebrosa, eu caio fora, não vou ficar lá pensando o que está acontecendo. Detectei uma ameaça, eu sinto alguma coisa. O que é essa alguma coisa? Ansiedade, medo, preocupação, né? São várias as sensações que podem estar dando. Olha, nós estamos com uma ameaça real que está aí pelas ruas. Então, é natural que essa área, o sistema de resposta a ameaças, esteja super funcionando, né? Está funcionando muito mais do que deveria. Olha, as pessoas que já sofrem de ansiedade, que já sofrem de pânico, já estão com essa área desregulada, né? Desequilibrada. Desequilibrada. Então, o fato real de haver uma ameaça piora a situação, né? Uhum. Então, algumas pessoas que até poderiam estar razoavelmente compensadas, estão descompensadas e vai precisar de alguma forma de tratamento, alguma forma de auxílio. Então, o truque é esse, né? Saber que você tem, todos nós temos, vários sistemas que detectam o que está acontecendo ao nosso redor. Um desses sistemas se chama Sistema de Resposta a Ameaças, que está sendo estimulado 24 horas por dia, né? Uhum. Assim, falsos alívios não adianta. Por exemplo, beber em excesso não adianta. Né? Pior ainda. Ou fazer de conta que a ameaça não existe, negar que ela não existe, também não vai resolver, né? Enfim, eu estou evitando falar algumas coisas aqui provocativas, Kátia, mas enfim, você tem que ter muita racionalidade para encarar o que está acontecendo, né? Você tem que ter muita racionalidade. O que funciona por enquanto? Afastamento social. Então, se possível, evite aglomerações. Sim, né? Se possível, evite sair na rua. Use sempre uma máscara. A máscara me protege e te protege. Né? É uma troca. Né? Eu estou vendo aqui, eu estou no Guarujá agora. Eu estou saindo aqui, eu estou vendo gente aglomerada. Eu vi ontem à noite. Terrível, né? É a negação que você disse agora, né, doutor Ciro? Oi? É a negação que você disse agora, é a pessoa não acreditar que realmente o isolamento social, o distanciamento social é extremamente importante nesse momento, né? Então, assim, as pessoas que têm um sistema de resposta a ameaças, né, funcionando de maneira exacerbada, elas precisam de duas coisas, uma sensação de segurança e uma sensação de mobilidade, de que ela não está à mercê dos acontecimentos. Essa pandemia tem esse efeito, né? Nós estamos à mercê de um vírus que você não sabe onde está, não sabe o que está acontecendo. Olha, foca o seu controle naquilo que é possível fazer. Então, existem coisas que você pode fazer. Você pode tomar medidas de higiene, você pode evitar o contato social, né? Você pode usar máscara, né? Procurar realmente se alimentar bem, procurar realmente melhorar a resistência orgânica, porque se tiver estressado e com a resistência baixa, o vírus vai ter mais facilidade de se instalar, né? Os cuidados pessoais para quem tem doença que predispõe, né? Tomar cuidado, quem é diabético, manter muito bem controlado lá a sua diabetes, a sua pressão arterial, o seu sistema imunológico. Então, tem o que fazer. Então, nós não estamos totalmente à mercê, né, desamparados diante dessas circunstâncias. Agora, tem muitas dúvidas aqui. Vamos começar a responder algumas dúvidas que estão chegando para a gente, Danilo? Sim, sim. Kátia, se você me permite só fazer uma colocação aqui para o doutor Ciro. Bom dia, doutor. Tudo bem? Bom dia. Doutor, o aumento e a intensificação, né, dos quadros de ansiedade
por conta da pandemia, já era previsto pelos médicos, não é? Mas tem alguns sintomas também, a falta de ar, que é provocada pela ansiedade, também pelo coronavírus, ela pode confundir, não é? O paciente e a pessoa na hora de distinguir se é uma síndrome do pânico, um quadro de ansiedade e também a Covid-19, não? Uhum. Sem dúvida, é um problema, porque assim, as pessoas que têm falta de ar, elas têm que diferenciar se o ar realmente não está entrando ou saindo. A pessoa que tem Covid, ela tem, que está com sintomas de Covid, ela tem tanta dificuldade, tanto que o ar entre quanto que o ar saia, né? E mesmo que ela faça uma respiração mais calma e controlada, o ar continua faltando. As pessoas que têm ansiedade, depois de umas 2 ou 3 respirações, que ela deve estar treinando antes, né? Ela deve estar treinando antes. A sua respiração volta ao normal, o que não aconteceria com o Covid, né? Então, essa respiração, eu já falei várias vezes, né? Ele é um truque muito bacana para quem tem ansiedade, é você inspirar lentamente e soltar o ar lentamente, né? Para quem tem ansiedade, às vezes... É o controle da respiração, chama respiração controlada, isso mesmo. E, assim, o que você pode fazer antes da crise, antes da ansiedade? Quando você está bem, né? Quando você está bem. Inspira, segura um pouquinho e solta da maneira mais lenta que você conseguir. Muitas pessoas que têm ansiedade, na hora que você pede para respirar, inspirar lentamente, ela não consegue, ela inspira com muita velocidade, com muita avidez, né? Então, tudo bem, passa a controlar a saída do ar, né? Inspira como você conseguir e passa a controlar, segurar a saída do ar. Para muita gente isso é mais fácil do que controlar a entrada e saída. E se você treinou isso algumas vezes, quando você tiver uma falta de ar, se fizer umas 2, 3 vezes, 4 vezes essa respiração e ela se normalizar, a chance de ser Covid é muito baixa. Claro, na dúvida, sempre procure um médico, né? Você, nenhuma orientação aqui pela rádio vai conseguir substituir uma avaliação médica presencial, né? Óbvio, mas a gente tem que destacar isso, né, Kátia? É verdade, doutor Ciro, essa respiração controlada, já que a gente está falando de pânico, ansiedade, também é uma forma muito interessante da gente, vamos dizer, usar uma palavra para as pessoas entenderem, domar a nossa mente, o nosso cérebro, né? Se a gente começa, quando a gente está bem, fazer essa respiração controlada, na hora que a gente começar ou ficar muito tenso, ansioso, ou perceber que esse pânico vem surgindo e a gente respira desse jeito, é um sinal que a gente envia para o cérebro da gente dizendo, escuta aqui, meu cérebro, eu não estou nada desse jeito, você está entendendo a resposta errada. É bem isso que a gente pode, simplificando, dizer sobre essa respiração? Exatamente isso. O sistema de resposta a ameaças, né, ele é muito sensível à respiração. Então, se você respira de maneira controlada, você está comunicando ao seu cérebro que você está sob controle, porque as áreas do sistema de resposta a ameaças, ele realmente ele domina o resto do cérebro, ele faz um sequestro emocional, a nossa razão, a nossa capacidade de pensar, de decidir, tecnicamente a gente chama de funções executivas do cérebro, elas praticamente ficam anuladas, né? O sistema de resposta a ameaças, claro, ele tem que predominar. Você imagina que você está aí passando numa rua, viu um guinchado de pneu, você vai ter que ficar filosofando sobre a marca de pneu, né? Ou tipo de carro? Não dá, né? Então, esse sistema, ele fala, pula, cara, pula e pula já. Ele nem fala isso, na verdade, você dá um pulo e depois você vê o que está acontecendo. E salva a nossa vida. Mas, assim, se isso se repetir muitas vezes durante o dia, eu vou ter problema, né? Porque eu não consigo pensar, Então, eu tenho que avisar para o meu cérebro que eu estou sob controle, que eu estou tomando conta do... Olha, relaxa, que tá tudo porque bem. O perigo não existe. Ameaça não existe, ou mesmo existindo, ela está sob controle. Tem uma ameaça aqui, mas eu já sei o que está acontecendo, né? Enquanto você não avisar isso para o cérebro e respirar das maneiras mais eficazes de você fazer isso, a reação de emergência vai continuar acontecendo, você vai ficar tenso, você vai ficar ansioso, você vai ficar irritado, você vai ficar apavorado até que teu cérebro entenda que não precisa mais. E uma das maneiras mais eficazes é pela respiração. Outras maneiras, você sabe, Kátia, eu trabalho com psiquiatria, com abordagem de medicina integrativa, que significa que a gente utiliza também instrumentos não convencionais, né? Então,
Olha, você tem medicamentos homeopáticos, várias fitoterapias as ervas medicinais, né, que podem ser utilizadas, sempre sob controle médico, né, sempre sob controle médico. Tanto o SUS, que já foi comentado hoje no rádio, quanto os convênios, dão cobertura para médicos homeopatas, para médicos clínicos, que tem que ter um temperamento para gostar desse tipo de medicina, viu, Kátia? Não é tem que todo ter paciência, né, doutor Ciro? Porque muitas vezes você tem que encontrar o ideal de medicamento fitoterápico para aquele paciente naquele momento, né? Isso, e assim, principalmente os médicos que trabalham, os meus colegas, né, às vezes falam assim, Ciro, você me perdoa, cara, mas eu não acredito nessas coisas que você está fazendo. Esse negócio de dar homeopatizado, fitoterapia, isso para mim não funciona, eu não acredito, gente, né, eu não acredito. A minha resposta invariável é, olha, eu acredito ou não acredito em duende, porque nesse tipo de medicina, ou você tem evidência que funciona, ou você não tem evidência. E existe evidência que funciona, 1000 trabalhos. O que existe é assim, o médico, dependendo da sua amostragem, do público que ele atende, ele não vai acreditar mesmo. Você imagina um médico que trabalha em UTI, que trabalha na linha de frente já é um caso mais extremo, né? Claro. É um caso muito extremo. É a mesma coisa que você dizer, olha, remédio clínico não funciona, só funciona a cirurgia. Não. O remédio clínico vai até um certo ponto. Depois daquele ponto, é cirúrgico. A medicina não convencional, a medicina integrativa, ela funciona até um certo ponto. Depois disso, você tem que integrar, por isso que chama integrativa, você tem que utilizar a alopatia. Eu utilizo, não tem preconceito nenhum, né? Agora, se você tem um organismo mais fortalecido, você precisa usar normalmente, você precisa utilizar menos alopatia. Então, assim, eu não critico os meus colegas que nos criticam, né? Na verdade, eu confio bem porque eles atendem um outro público, né? E para esse público agudo, grave, não vai funcionar mesmo. Não tem como. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. O Sérgio mandou uma pergunta para a gente dizendo o seguinte: estou passando por muitas coisas, já pensei até em suicídio. O que devo fazer para não se deixar envolver por esses pensamentos? E aí, isso aqui vem do Sérgio, eu acho bem no encontro do que a gente está dizendo, da gente aprender a dominar o nosso próprio cérebro, que às vezes recebe uma mensagem, a gente acha que mandou uma mensagem de um jeito, mas ele recebeu de outra. Como a gente pode ajudar o Sérgio nesse caso, doutor Ciro? Olha, para as pessoas assim que estão realmente envoltas naquilo, a primeira coisa a ser feita é se distrair, é parar de olhar para aquela coisa que está te estimulando o teu sistema de resposta a ameaças. Por exemplo, notícia. A gente tem que estar informado, claro, é muito importante, mas determine, sei lá, 2, 3 vezes por dia que você vai se informar. E sempre que você abrir um jornal, sempre que você for ver uma televisão ou entrar nas redes sociais, pergunte-se, isso aqui que eu estou olhando é uma informação que eu preciso ou é curiosidade mórbida, né? É aquela vontade humana de que nós temos que ter mesmo, né? Nós nascemos assim, vem de fábrica, olhar o problema, né? O nosso cérebro, se tiver 99 coisas positivas e uma negativa, ele vai olhar a negativa. É como se você tivesse um balde de água bem grandão, jogasse uma gota de óleo. Aquela gota de óleo se espalha, fica ali, você vai ver aquilo. Então, o nosso cérebro sempre olha, sempre vai buscar o negativo, o que é preocupante, o que é alarmante. A nossa sobrevivência dependia disso, dos nossos tataravós, né, dos nossos ancestrais remotos. Então, assim, evite inundação de estímulo negativo. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, isso está bem. Agradeço até a oportunidade dessa pergunta, porque isso está tão presente. Até mesmo, colegas médicos me perguntam, cara, eu termino o dia e não fiz nada, né? A coisa está andando, tão rápido, né? Olha, porque assim, faça uma agenda, pega um pedaço de papel, escreva tudo, mas é tudo que você quer fazer naquele dia. Qual é a sua rotina? Nós temos uma área do nosso cérebro que cuida das rotinas. Tipo assim, se eu dirijo, quando eu vejo um sinal vermelho, eu piso no freio. Não preciso nem pensar, né? Os núcleos da base, que são essa região do cérebro, eles criam essa rotina. Então, nós temos várias rotinas. Quando eu acordo, sei lá, eu vou fazer pipi e depois eu escovo os meus dentes. Quando eu vejo o farol vermelho, eu piso no freio. E assim vai. Em situações inusitadas, como a nossa que nós estamos vivendo agora, esse sistema
de automático, ele fica meio confuso. Então, os núcleos da base não sabem direito o que ele tem que fazer, né? Por quê? Ele não sabe se aquilo é perigoso, se aquilo não é perigoso. É tudo muito novo. Então, é como se ele voltasse a uma etapa anterior em que ele tem que ser novamente informado. E como é que você faz isso? Uma lista de coisas a fazer. Mas é assim, é tudo, né? É tudo. Olha, eu vou fazer atividade física, eu vou ler 15 minutos por dia, e vai ticando isso. O que você vai fazendo. Que você vai fazendo. Porque se você confiar no que a gente chama de memória operacional, né? Na memória executiva, na memória de curto prazo, não vai funcionar. Não vai funcionar. Se você confiar nas rotinas, é como se fosse rotina de computador. Se você vai confiar nas rotinas que foram antigas, de anos a fio, numa situação totalmente nova como agora, não vai funcionar. Vai ter grande chance de você ter problema. Então, assim, crie externamente, propositalmente uma rotina. Então, número 1, evite inundação de estímulos negativos. Número 2, crie uma rotina para o seu cérebro, que ele sozinho não vai estar conseguindo fazer. E lembre-se de, periodicamente, avisar ao seu cérebro que você está sob controle. Não é criar uma falsa imagem de segurança, Kátia. Isso é muito importante, não é negar. Porque tem gente que entende isso como, não está acontecendo. Não é isso. Mas se eu respiro, digo, olha, eu estou sob controle. Quem comanda eu tenho sou eu, que fazer... né? Oi? Quem comanda sou eu, não sou comandado, né? Eu tenho aqui eu não perco a minha sensação de controle, né? A sensação a gente chama de impotência adquirida, né? É a sensação de que faça eu o que fizer, eu não tenho controle sobre o que está acontecendo. Esse é um modelo que foi desenvolvido originalmente em animais, mas é um dos modelos que a gente já sabe, tem certeza, que leva à depressão. Então, assim, grande parte das pessoas que podem estar sentindo uma tristeza devem se perguntar, eu estou sentindo impotente? Eu estou sentindo que faça eu o que eu fizer, não tem resultado sobre o meio ambiente, sobre aquilo que eu estou fazendo? Olha, às vezes basta o simbólico, às vezes basta começar a arrumar o armário. Sim. Começa a ganhar controle sobre alguma coisa para que essa sensação de impotência vá desaparecendo. Acho que essas dicas são fundamentais. E vale para todo mundo, não só para o Sérgio, né? Danilo, tem um áudio aqui interessante para a gente ouvir? Tem sim, vamos só reforçar o número do WhatsApp vamos mandar. Os participarem? 999-04-8756. Bom dia, Kátia. Parabéns pelo programa. Então, queria sobre a síndrome do pânico. Além da respiração, o coração também dispara, né? O que a gente faz nessa hora que o coração dispara também? Obrigada, Zenilda do Rio Grande da Serra. E aí, doutor, beijo para a Zenilda, mas doutor Ciro, Zenilda disse algo também importante, quer dizer, o coração dispara junto. Só com o controle da respiração eu também consigo controlar esses batimentos cardíacos? Olha, voltando só àqueles sistemas que a gente tem de controle do organismo, né? Tem um sistema que detecta calor, de frio. Eu tenho também sistema que controla o batimento cardíaco. Normalmente, na síndrome do pânico, vários sistemas estão desregulados, né? Então, o sistema que controla o grau de oxigênio está desregulado, o sistema que controla o batimento cardíaco, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes está desregulado, o sistema que controla a glicose no sangue, muitas vezes está desregulado. É tratar, tá? Então, assim, não há nenhuma... Para essa taquicardia, se você respirar, melhora. Mas isso não quer dizer que você não deva procurar tratamento. Sim. Eu lancei recentemente, Kátia, um livro exatamente sobre síndrome do pânico. Ele está disponível só na Amazon, tá só na Amazon. Tem tanto no formato Kindle quanto no formato de livro físico, mas está na Amazon. Coloca lá meu nome, Ciro Massi, que vai aparecer, né? Tá. E é um livro pequenininho, porque essas dúvidas são muito frequentes, muito comuns. Nenhuma medida, para quem já tem a síndrome do pânico diagnosticada, nenhuma medida é capaz de substituir o tratamento adequado. Nenhuma, né? Sem tratamento, a síndrome do pânico, dificilmente a síndrome do pânico evolui espontaneamente, quer dizer, vai ter cura, vai resolver o problema sem tratamento. Tem que tratar. Quais são os tipos de tratamento disponíveis? Olha, você tem vários. Quem é que deve tratar a síndrome do pânico? Sem dúvida, é um médico psiquiatra, né? Qualquer médico pode tratar qualquer coisa. Isso é uma questão legal. Se ele se sentir apto a fazer isso, ele vai tratar, né? Mas o especialista em transtornos emocionais,
o especialista médico nisso é o médico psiquiatra. Então, não tem que ter preconceito, né? Como normalmente você tem que eliminar algumas doenças físicas que podem estar acontecendo antes de iniciar o tratamento da síndrome do pânico, é bem interessante que seja um médico psiquiatra, porque ele é médico. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é descartar as outras possibilidades. E já começa o tratamento. Porque a síndrome do pânico, ela não é só assim, olha, tirei tudo que é orgânico, portanto é síndrome do pânico. Não, é um diagnóstico positivo. O psiquiatra tem uma série de quesitos que ele vai examinar, ele vai perguntar, vai atrás para poder entender o que está acontecendo e falar, não, isso é uma síndrome do pânico. Para fechar o diagnóstico, né? Para fazer o diagnóstico. Então, assim, os vários sintomas que podem estar acontecendo com pânico, as crises de medo, de paura, na verdade é paura, né, que está dando pânico, tem que tratar, viu? Não espera, não, vai melhorar, eu vou tomar um chazinho, não sei o que tem. Não faz isso não, tá? Vai no médico e toma um chazinho junto depois, né? Mas vai no médico, faz a sua consulta, siga com o médico, o psiquiatra te indicar. E, gente, a gente não pode ter preconceito com saúde mental. São tantas as pessoas que falam, eu não vou no psiquiatra, eu não sou louca. E, na verdade, louco quem não busca a consciência do que você pode fazer para você ter mais saúde e mais qualidade de vida, né? Acima de tudo. Tem mais perguntas aí, Ciro? Ô, Dani, pro Ciro? Ô, Kátia, tem um ouvinte que deixou um depoimento aqui, um relato pessoal. Vamos ouvir? Vamos. Bom dia a todos. Eu tive essa síndrome do pânico no ano de 1979, né? E é uma coisa muito ruim. E na época não tinha muito o que falar sobre isso, né? A medicina não estava assim, então, como está hoje. Mas eu nunca tomei nada, não. Me curei na base da raça mesmo, é horrível. Sensação que vai morrer, falta de ar, suadeira total. Eu não tive nenhum problema, não. Até hoje nunca mais me deu nada, mas fiquei pelo menos um ano nessa vida. Bom, boa tarde, Pedro Luiz aqui de Limeira. É nóis. Só para complementar, Kátia, tem uma pergunta do Maurílio de Santos, que ele diz, a pandemia, ao meu ver, é um mal coletivo. Isso pode nos servir de conforto por estarmos todos no mesmo barco? Interessante, né? Porque é um momento que a gente está vivendo, todo mundo, né? O planeta inteiro, todo mundo passando por essa mesma situação de isolamento, não é? Então é a pergunta do Maurílio, viu, doutor Ciro? E aí, doutor Ciro? Olha, é isso mesmo. Nós temos assim, alguns fatores, é exatamente isso. Pode ajudar, sim, né? Nós temos alguns fatores que podem afetar de maneira negativa a nossa percepção. A primeira delas é achar que a culpa é sua, né? Você não tem culpa. A culpa é do vírus. Ele tá aí, né? Você tem a possibilidade, sim, de se isolar, de usar máscara, etc. Mas culpa pelo vírus, evidente, né? A maioria acho que ninguém tem essa falsa percepção. A segunda seria achar que você está sozinho, né? Contrário, é diferente, por exemplo, de algumas questões, por exemplo, financeiras. Às vezes o indivíduo é demitido do emprego e acha, não, mas fui só eu. Não, aí eu não tenho dúvida, é com todo mundo, né? Ela é absolutamente democrática, né? Essa virose, o Covid-19, o novo coronavírus. Então, assim, é para todo mundo. Isso tira um pouco desse fator de eu achar que é só comigo, que é alguma coisa, que é um castigo, que é alguma coisa pessoal. Não, é coletivo, isso acontece. E assim, nós temos, viu, Kátia, o nosso cérebro tem dificuldade, primeiro, em lidar com grandes números, né? Então, assim, o número de mortos diários são 6, 7 Boeings que caem por dia. Pois é, muita coisa. Nós temos muita dificuldade, nosso cérebro não está preparado para lidar com esse número, né? A outra coisa que nós não temos dificuldade de lidar é com tendência daquilo que está acontecendo, né? Então, assim, isso vai se estabilizar, mas ele tem que ter uma velocidade. Imagina, por exemplo, uma criança que está com, sei lá, 3 anos, 4 anos de idade, que você está mensurando a altura dessa criança. Desde que ela nasceu, quando você está lá pelos 7 anos, você vai ver que é uma linha reta. Aí você vai falar, bom, se essa linha reta continuar, quando essa criança tiver com 35 anos, ela tem mais ou menos uns 4, 5 metros de altura, né? A linha não funciona assim. As linhas, elas têm uma curva, ela vai.
Então, quando se fala do achatamento da curva, dessa velocidade, né, é para dar tempo de adaptar tanto os sistemas de saúde quanto ao nosso sistema imunológico, dele dar conta mais ou menos do que possa estar acontecendo. Então, se você está numa fase, se a sua cidade está é como se fosse uma criança que está naquele espigão de crescimento, né, rápido, então ela está crescendo muito, olha, o teu cuidado tem que ser máximo, né? Se essa curva já atingiu uma maturidade, bom, então aí os sistemas de saúde têm um pouquinho de folga, aí eu começo a ter uma possibilidade de, com os devidos cuidados, sair um pouquinho mais. É isso que as autoridades estão ou deveriam estar fazendo. Em que momento dessa estatística, em que momento dessa curva está aquela parte da sociedade? O Brasil é enorme, enorme. É um continente, então, assim, né? É um continente. Então, assim, nós não temos uma epidemia no Brasil, nós temos inúmeras. Sim. E cada uma em lugares diferentes, que está numa situação diferente, que exigem medidas diferentes, né? Então, é como... Pois não, Kátia. E por isso que a gente tem que dominar a quantidade e profundidade de notícias que a gente quer. Quer dizer, foi o que você disse no início. Não dá para eu ficar querendo me aprofundar em todos os números e tudo mais, senão eu vou ficar muito depressiva, porque a gente tem várias realidades também dentro da mesma pandemia, embora em momentos diferentes, dentro do mesmo país, né, doutor Ciro? Quem quiser aproveitar e pegar informações até diferentes sobre o que a gente está falando, tem o seu site, que também tem matérias bem legais, né? O massi.com.br, né, doutor Ciro? M de Maria, A de Antônio, S de Sapo, C de Casa, I de Índia.com.br. O portalzinho tá bacana, tem bem legal, um setor viu? lá de novidades. Oi? Tá bem legal, tem muitas matérias, tem vídeos seus também falando sobre alguns temas. Dá para o pessoal também tentar se entender um pouco mais, né? Dá para se entender um pouco mais. O fundamental, que eu acho assim, você dizer assim, olha, não perca a esperança, mantenha o otimismo. É mais fácil falar do que fazer, né? Verdade. Eu acho que as medidas têm que ser práticas, realmente. As medidas têm que ser práticas. Você tem que saber que o nosso sistema de resposta a ameaças está, com bons motivos, sendo estimulado. Que você deve monitorar o número de estímulos que chegam nesse sistema de resposta a ameaças. Sim. Se você ficar lendo catástrofe o dia inteiro... não dá, né? Não vai dar. Então, se pergunte, eu quero me informar ou isso é curiosidade mórbida? Né? Isso é uma fofoca, isso é apenas para estimular meu cérebro. É como assistir filme de terror por terror. Né? Depois não sabe por que não dorme. Né? É verdade. Aliás, mais uma dica interessante. Né? Eu tenho feito isso comigo e tem funcionado muito bem. À noite é o horário de dar risada. Não de ver desgraça, concordo plenamente. Corta essas desgraças, por favor. Comédia, tem que assistir comédia. Se não coisa tiver comédia, leve, né? Filme, desenho animado, coisa leve, para dar uma folga para o seu cérebro, cara. Você imagina alguém que está fazendo atividade física, o músculo está doendo e ele continua, né? Não dá, o músculo não vai aguentar, teu cérebro não vai aguentar tanto problema, já tem demais. Não vai você colocar coisa sem necessidade. Às vezes eu vejo notícias, né, de outras partes do mundo. Tá certo, a gente tem que se manter informado, né? Mas tudo tem que ter um limite, né, doutor Ciro? Não dá pra gente ficar querendo informação o tempo inteiro. Pô, tudo de melhor na sua vida sempre. Sucesso e saúde a todos. Amém, a nós todos. Bom, vamos pro intervalinho, Danilo? Vamos, Kátia. Vamos embora.